Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do meu canal. Eu, como vocês não já conhecem ou se não conhecem, sou o professor Assuero, tenho esse canal dedicado a conhecimentos de gestão e tecnologia, né? E nesse projeto estou resolvendo questões relacionadas ao Concurso Nacional Unificado, mais especificamente ao bloco 2, que fala muito da temática aí de gestão e tecnologia. Provavelmente também farei aí essa prova para testar os meus conhecimentos e habilidades e resolvi estudar e divulgar aqui junto com vocês essa maratona de aulas onde eu vou percorrendo todo o edital aí do bloco 2, né, resolvendo essas questões dos eixos temáticos referentes a esse bloco, né? E na aula de hoje eu vou responder algumas dúvidas colocadas aqui pelas pessoas que acompanham o canal e interagem junto com a gente. Eu já peço aqui que você também interaja, né, que ajuda demais a entender, né, quais são as suas necessidades, as suas dúvidas, e nas suas dúvidas eu aprendo mais e a gente acaba criando uma comunidade mais forte para estudar aí para esse concurso, que aí é chamado o Enem dos concursos. E aqui é tudo muito simples, tá? Não sei se você vai se adequar, não tem tanta tecnologia aí como outros canais, né? A proposta aqui é basicamente resolver questões, são coisas pontuais. Não tem muito tempo até o concurso, né? Então a gente tem que focar, ter uma meta fixada aí, uma estratégia e resolver, né, o que der durante o dia, né? Se você tem pouco tempo, então você deve focar aí durante o seu dia em tentar resolver o máximo de questões. É uma questão que você consegue resolver naquele dia, perfeito. Então são 2, 3, vai dar uma estudada ali nas questões. Acompanha aqui os vídeos também, vai vendo e divulgando aí, né, para que a gente possa produzir cada vez conteúdo melhor aqui no canal, né? Agora é porque meu tempo está como o de vocês, imagino, que estão aqui, querem aprender alguma coisa bem mais específica e pontual. Então vamos lá de dúvida, sem mais enrolação, né? Que a proposta aqui é ser direto. Essa pessoa inscrita aqui, esse perfil da Marilza, né, ela colocou aqui, boa tarde, professor, não entendo bem questão que fala BPM, não entendi essa questão, pode ser mais detalhista? Eu não sei especificamente, Marilza, que questão você colocou lá no vídeo, tá? Eu entendi. Nesse vídeo tem várias questões falando de BPM, né? E aí eu resolvi trazer vou conversar aqui com você e com todos aqui que estão assistindo um pouco mais sobre BPM, como você pediu aqui, ser um pouco mais detalhista, né? E trouxe aqui mais uma questão para a gente resolver sobre BPM, mas antes de resolver essa questão, Marilza, eu trouxe aqui um conceito de BPM, né? Esse conceito eu tirei do CBOC, tá? Você sabe, Marilza, comunidade, né? Chamar vocês aqui de comunidade. O que é o CBOC? Esse eu tirei mais especificamente, eu vou até olhar, da versão 4.0 que eu tenho aqui comigo. Trabalho bastante com isso, então eu tirei do CBOC. É um corpo de conhecimento comum, né, sobre BPM. Então eu tirei do CBOC 4.0, é um corpo de conhecimento onde traz uma coleção de conhecimentos sobre essa área. Então uma bíblia, vamos assim dizer, do BPM aqui. Então o que é que ele traz de conceito aqui para a gente começar a entender BPM? Vou pontuar aqui dentro desse conceito, ele vai te ajudar bastante nas questões de BPM, a tentar tirar palavras-chave. Eu venho falando muito isso aqui no canal, tenta focar em palavras-chave para tentar responder as questões lá que o elaborador propôs lá para a gente, né? Então vamos lá, é uma abordagem de gestão disciplinada, então ele é uma disciplina de gestão, tá? É algo que traz um compromisso para você seguir. Vamos pensar, se você gosta de artes marciais, a disciplina de artes marciais, né? Todo mundo fala, eu vou colocar meu filho, eu vou fazer artes marciais para ficar mais disciplinado, né? Eu vou me disciplinar
na minha dieta para emagrecer, enfim, você vai seguir uma rotina, você vai seguir padrões e parâmetros para você atingir um determinado objetivo, né? Para você conseguir, a partir daquele método, daquele conjunto de métodos, atingir objetivos. Então, na gestão BPM é bem isso também. Ele é essa abordagem de gestão disciplinada para, aí vem, identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorizar e controlar processos de negócio, sejam eles automatizados ou não automatizados. Mas, professor, na minha empresa não tem, ou onde eu conheço não tem muita automação, é tudo muito simples. Então, mas você tem tecnologia. Tecnologia não é só o que você está aí no seu celular ou seu smartphone assistindo essa aula, ou no seu computador, seja lá onde for que você está assistindo, você está com um dispositivo tecnológico, né? Eu estou com dispositivos tecnológicos aqui, frutos do conhecimento humano e do desenvolvimento para transmitir. Só que essa aula, né, que eu produzi para vocês, esse conhecimento que eu produzi, o método que eu estou usando aqui para trabalhar com vocês, ele pode ser entendido também como uma tecnologia. Um protocolo dentro da sua instituição, uma organização que você faça, também é uma forma de tecnologia, tá bom? Você inovou, você usou de conhecimento para elaborar diretrizes, para você organizar um serviço, para você trabalhar algo, entregar um resultado, né? Isso é tecnologia também. Ok? Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque a gente vai entrar por um outro campo aqui de discussão, tá bom? Mas lembrem dessas palavras. E aí, você, repetindo, é uma abordagem de gestão disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorizar, eu vou explicar um pouco melhor, e controlar processos de negócio, sejam eles automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e direcionados, alinhados com os objetivos estratégicos de uma organização. Então, eu tenho que alcançar resultados. Eles têm que ser consistentes e eles têm que ser direcionados a objetivos estratégicos, que são outras palavras importantes para você entender o BPM. Então, ele envolve a definição de melhoria, inovação, gestão deliberada colaborativa e cada vez mais apoiada pela tecnologia de processos de negócio, né? Numa orientação ponta a ponta, né? Ponta a ponta, desde a estratégia até a entrega do resultado ao cliente, tá? Que impulsiona os resultados de negócio, criam valor para os clientes e permitem que uma organização atinja seus objetivos, de novo a palavra objetivo aqui sendo colocada, com mais agilidade. E aí eu aproveito para fazer uma provocação para vocês. Quando ele fala isso, ele fala no menor tempo? Agilidade é isso? É ser veloz, rápido? Né? Não, gente, agilidade é você ser resiliente, é você encontrar o melhor caminho para atingir os resultados. Não quer dizer que você vai atingir com mais velocidade, mas você vai atingir com melhor utilização dos recursos, tá bom? Isso é que é agilidade e a gente também entraria numa outra discussão aqui. Vejam que BPM, ele traz diversos conceitos de outras disciplinas, ele traz diversas outras palavras aqui e definições. Para quê? Para que a gente possa, ou para que a empresa possa alcançar os seus objetivos, para que o cliente receba aquilo que ele procura. Então, se eu pensar em BPM, eu vou colocar aqui para tentar resumir e deixar um pouco mais visual para vocês. Vou ver se eu consigo aqui, eu não sei quantas linhas, quantas colunas, tá? Mas se você pensar aqui, você tem que pensar primeiro sempre em estratégia. Eu posso fazer, professor, mas eu vou montar minha empresa, eu não uso gestão por processos, eu não uso por BPM, eu não uso nada disso, eu trabalho lá, montei o meu negócio, a minha padaria, a minha pet shop lá, e eu não tenho isso não, eu começo a vender. Perfeito, você está atingindo, mas se você quer melhorar os seus resultados, é interessante você ter um guia por onde você ir. O problema é que a maioria vai fazer assim na estratégia, eu quero só ganhar dinheiro. Não é bem isso. Dinheiro é um resultado da proposta que você tem para entregar algo para o seu cliente. Tá bom? Então, a estratégia ela é importante. O que é que você quer? Você quer trabalhar aí no mundo do comércio de pets, né?
colocar aqui comércio. Opa, deixa eu colocar aqui. Tirar no negrito aqui. Você quer trabalhar aqui na área do comércio de pets, né? Você tem que ter uma estratégia. O que é que você quer, né? Dentro dessa estratégia vai ter todo aquele conceito de missão, visão, valores, propósito da empresa. Tem uma aula específica aqui no canal sobre isso. Não está completo o curso. Eu estou colocando, como eu estou com esse projeto, eu não estou conseguindo colocar as outras aulas, mas eu vou ver se eu vou complementando lá as aulas dentro no final aqui do vídeo vai aparecer a playlist, né, com a questão do curso que eu falo sobre esse ciclo de vida na minha metodologia, né, que fala muito do ciclo de vida BPM aí, né, onde eu falo desde a estratégia até a entrega de resultados por indicadores. No final do vídeo tem essa playlist onde eu dou uma aula mais detalhada sobre essa questão e você entende um pouco mais sobre o ciclo de vida aí BPM. Eu vou tentar postar ainda mais vídeos hoje para vocês sobre esse curso, tá? Então no comércio de pets, vamos dizer que eu queira aumentar, né, os meus a satisfação dos meus clientes em 70%. Sei lá, é uma meta ousada aqui, né? Isso está dentro da minha estratégia, tá? E aí, tem uma aula anterior que eu vou falando lá da hierarquia, onde eu tenho o meu campo estratégico, eu tenho o meu campo tático, que vai bolar os planos, e aí e tem um campo operacional. E como você organiza tudo isso até de fato aumentar a satisfação dos seus clientes, é que entra o BPM, tá? É que entra o BPM. Eu vou até colocar aqui de uma forma diferente, porque ele vai dar estratégia, né? Ele tem a estratégia aqui. O BPM, ele vai dar estratégia até o resultado para o cliente. Eu não sei se vai ter tudo aqui. Peraí, design, tabela, ok. Mesclar aqui para vocês. BPM, ele vai dar estratégia, tá bom? Ele vai aqui dar, eu vou olhar aqui no livro, ele vai dar estratégia, mudança de arquitetura, mudança para não perder nada, arquitetura. Ele vai desenvolver iniciativas, ele vai implementar mudanças, mudanças, e ele vai medir o sucesso, que vem aí os indicadores, medir o sucesso. Tá, professor, mas aí eu também continuo sem entender como é que isso vai se aplicar na prática. Tá, isso aqui eu falei do ciclo de vida BPM, tá bom? Para você que já está acostumado, ou você já é um profissional que entende isso daí, eu vou te pedir desculpas, né? Que eu vou tentar colocar aqui para o pessoal. Eu vou tentar colocar aqui. E aqui. Eu vou colocar aqui. Excluir linha. Tá. Eu vou tentar fazer um resumo aqui para o pessoal sem mexer tanto com esses conceitos para a gente não passar a tarde toda aqui falando de BPM ou de cada uma dessas fases, tá? Eu coloquei aqui nessa segunda linha, tá? O ciclo de vida BPM que está aqui no que eu estou aqui com ele no CBOK 4.0, tá aqui, tá? Então eu coloquei o ciclo de vida aqui, o padrãozão, ciclo de vida BPM aqui, tá? Que aqui nesse primeiro é o alinhamento com a estratégia. Eu coloquei a estratégia aqui resumidamente, tá? Então eu tenho a estratégia da minha organização. Dá uma pulada nisso daqui, tá? Mas não é uma esquecida, mas entende que isso daqui é o ciclo padrão BPM, é o ciclo de vida BPM, ciclo de vida BPM, tá? E aí, para Marilson não se confundir, vamos tentar focar aqui no que é o BPM para o concurso, tá bom? Mudança, iniciativas, né? Medir sucesso, coloca aqui, ó, identificar, desenhar, executar. Vamos lá. Eu tenho o meu comérciozinho de pets, eu quero aumentar a satisfação dos meus clientes. Então eu tenho um foco, gente, no meu cliente, tá? Vou até colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui.
Eu tô com foco lá no meu cliente. Vamos ver se eu coloco um desenhozinho do cliente aqui para vocês. Cliente. Você tem aqui. Pronto, vou colocar aqui. Eu tô com foco lá no meu cliente, tá? Eu quero a satisfação dele. Cara, o que é que eu faço para entregar? Aí todo mundo vai dizer, não, eu tenho que contratar mais gente, eu tenho que fazer isso. Aí na sua empresa você trabalha, tá todo mundo dizendo, falta gente, falta aquilo, falta não sei o quê. E aí você vai levando o dia a dia do teu negócio com essas percepções, né? Você já prestou atenção? Para pensar. Às vezes tu tá no teu dia aí e você tem uma percepção porque naquele dia tá te machucando muito aquilo de falta tempo, falta isso, falta aquilo. Todo mundo reclama que falta tempo, né? Se o dia tivesse mais de 24 horas seria ótimo para mim, mas ao invés de você falar que falta tempo, o BPM ele pede para você analisar se de fato falta tempo, né? Qual é o caminho, né? Que você tem uma dor, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma dor onde os meus clientes provavelmente não estão satisfeitos com o serviço oferecido no meu estabelecimento, Você tem que descobrir o que é que está acontecendo, o que é que eles precisam. Você tem que descobrir, né, qual a necessidade do seu cliente. Você tem que mensurar. BPM pede isso. Pede para mensurar. Você tem que entender. Quando você entende o seu cliente, aí você entende o que você precisa. Vamos dizer que o nosso cliente, qual a necessidade do cliente? Vamos dizer que ele quer ser atendido por pessoas apaixonadas por animais. E talvez eu tenha contratado, né, pessoas baseando aí no salário. Eu não analisei tudo isso, eu analisei apenas a disponibilidade, eu não usei de recursos específicos para contratar essas pessoas. E aí tem uma das questões que a gente fala lá em gestão, em uma das aulas, que é justamente, o pessoal teve dúvidas sobre isso, sobre a questão do RH, né? A contratação de pessoas deve fazer parte da estratégia da instituição, da camada estratégica. Olha aqui no exemplo como isso tem que fazer parte. Na hora que eu estou lá com os meus diretores, eu sozinho ou com o pessoal que está ali, eu discutindo, é um comércio pequeno, né? Então, na hora que eu percebo essa necessidade do meu cliente, isso daí impacta diretamente na minha camada de gestão de pessoas, onde eu vou ter que ter um plano, né? Eu vou ter que ter um plano para contratar pessoas apaixonadas por animais, tá? E como é que eu faço isso? Como é que essas pessoas vão trabalhar, né? Como essas pessoas, né, vão... Eita, ficou errado aqui. Desculpa aí, eu estou com pressa aqui para não atrapalhar muito nosso tempo aqui. Como essas pessoas vão trabalhar? E aí eu tenho que realizar um plano, eu tenho que desenvolver um plano para estabelecer tarefas padronizadas para o atendimento. Ué, mas paixão tem padrão? Se eu quero contratar pessoas apaixonadas, sim, o cliente ele quer ser atendido, mas eu tenho um negócio, tem um custo cada hora que essa pessoa está trabalhando lá. Então eu tenho que desenvolver minimamente, né, uma sequência ou um padrão, né? Tenho que estabelecer ali um padrão de atividades para atender o cliente, mostrando minha paixão por animais. E
E aí é onde você usa diversas ferramentas, onde eu estabeleço um processo de trabalho aqui. E aí eu faço um teste e vou, de fato, implementar as mudanças. Eu vou treinar, né? Capacitar, seja lá como você queira chamar, e desenvolver iniciativas junto à minha equipe. Isso tudo, gente, é BPM. E depois eu vou monitorar, vou fazer uma nova avaliação para ver se tudo isso aconteceu, colocando o ciclo de vida BPM. Então, professor, mas eu não vi nenhum mapeamento de processo aqui. Então, quando eu faço tudo isso, eu vou mapeando e desenhando as tarefas, porque dentro da estratégia, aí eu vou colocar uma caixinha aqui para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Desenhar aqui. Alinhado com texto. Dentro do que eu quero fazer, aqui da necessidade do cliente, que está lá na estratégia, tá? Eu tenho que atender essa necessidade e ela entra, né? Ela tem uma necessidade e eu vou ter aqui, obviamente, copiar e colar aqui, tá? Necessidade do cliente. Deixa eu copiar e colar aqui também. Ok. Tem a necessidade do meu cliente e eu tenho que ter satisfação ou valor entregue ao cliente aqui no final. Aqui no meio, quando eu mapeei essa necessidade, eu tenho o meu processo, as minhas tarefas, os meus trabalhos, o que é que eu vou trabalhar lá dentro, o que é que eu preciso fazer, né, para entregar isso daqui, né? E tudo isso vai acontecer, né? Então, eu não vou ter etapas ou trabalhos desnecessários dentro da empresa. Porque às vezes, se você não tiver instrumentos para medir, disciplina para gerir, você acaba contratando ou estabelecendo padrões ou atividades dentro da empresa que não são necessárias. Mas dentro do serviço público, como é que isso funciona? Eu não posso literalmente sair demitindo todo mundo ou reorganizando. Eu não posso demitir pessoas. Não passa por demitir pessoas. Porque todo mundo pensa em processo. Claro, os processos eles enxugam áreas, eles inevitavelmente desempregam algumas pessoas, mas fundamentalmente eles reorganizam o trabalho. E dentro do serviço público isso pode ser reorganizado. Quantas vezes você não olha, se você já é servidor público ou empregado público, quantas vezes você não olha para uma determinada área e aquela área tem mais pessoas do que deveria ter, que poderiam ser inseridas outras tecnologias e aquelas pessoas serem aproveitadas em áreas distintas, capacitadas e desenvolvidas para trabalhar e entregar resultados diferentes à sociedade. Então, BPM fala muito disso, da necessidade de uma determinada demanda, tá, ser trabalhada. Imagine que tem uma seta aqui, tá? Ser trabalhada e entregue aqui para o resultado da pessoa. Então, dentro desse processo aqui, se você imaginar, eu tenho um conjunto de tarefas e atividades aqui. Deixa eu até entregar. Então, eu tenho tudo isso acontecendo. Eu tenho a tarefa, eu tenho o processo 1, que tem outras tarefas lá dentro. Enfim, eu tenho um processo 1. E dentro do Visage, que é um software para mapeamento de processo, ele usa o BPM, a notação BPM, na verdade, que é uma forma de mapear e desenhar processo com um raciocínio lógico todo específico, que tem toda uma documentação por trás, toda uma notação por trás, está na 2.0, vocês podem ver também aqui no canal, vai estar lá no final do vídeo, uma playlist sobre o Visage e sobre a notação BPM também, se você não viu, pode ver lá, tá bom? E aqui dentro desse processo 1, ele vai evoluir, fazer o que ele tem que fazer e entregar o resultado aqui, tá? Para o processo 2. O processo 2 vai pegar a saída do processo 1, ou seja, nesse intervalozinho aqui eu tenho o que se chama de handoff, tá? Handoff.
Então, é a passada de bastão do processo 1 para o processo 2. O processo 2 vai pegar esse bastão, trabalhar e passar aqui para o meu processo de número 3. Até chegar, tá, no meu cliente, até entregar de fato o valor aqui ao cliente. Esse processo 1 pode ser do RH, que passa aqui para a minha área de vendas, que passa depois algum resultado aqui para a minha área gerencial, tá? E aí eu vou entregar o resultado para esse cliente. Então, de uma forma ou de outra, eu passo por tudo isso daqui, né? Quando eu sei qual é a estratégia lembra que eu vou falar sempre disso, a estratégia da organização, eu vou ter que identificar, eu vou ter que desenhar, eu vou ter que executar, eu vou ter que documentar, tá? Eu vou ter que gerir esse conhecimento, tá? Eu vou ter que documentar, medir, monitorizar e controlar os processos. Eu tenho que ter áreas específicas, processos gerenciais que cuidem dessas informações, trabalhem esses dados para tentar entender se tudo isso está acontecendo como deve acontecer. Não é só desenhar, tá? Não é só desenhar. Eu tenho que ter áreas dentro da instituição que ficam monitorizando isso daí, que são os meus processos gerenciais, tá bom? São os meus processos gerenciais. Eu tenho os meus processos. Se eu for colocar aqui para vocês, eu tenho os meus, tá? Os meus processos finalísticos ou primários, vou colocar aqui primários, tá? Eu tenho os meus processos, tá, de apoio. E eu tenho os meus processos, tá, que são processos gerenciais. Os processos primários, gente, eles são processos que cuidam diretamente com o core, com o coração da minha instituição, tá bom? Se eu estou vendendo produtos animais, uma pet shop, inclusive animais, eu tenho que ter uma área de vendas, uma área de atendimento ao cliente, que esteja o pessoal que está trabalhando, entregando ali o produto ou lidando diretamente com o meu cliente, são áreas fundamentais. Sem elas, eu tenho que pensar assim, sem essas áreas, não existe ali o atendimento ao cliente, não existe a entrega de resultados ao meu cliente. Você tem que pensar que é quem entrega diretamente, quem trabalha diretamente ali com o cliente. O apoio, ele entrega e sem ele, aí é onde é que está o pensamento BPM. Vamos lá para o apoio. É uma área que não está diretamente vinculada ao cliente. E aí você pensa, o cliente ele não enxerga valor nessa área, porque ele não está vendo a área, ele não está vendo a galera que está contratando, está cuidando do estoque, entregando os produtos. O cliente quer saber se o produto está na prateleira para ele comprar. Mas aí ele não vê valor naquilo dali, mas é uma área essencial. Sem essa área eu não consigo atender o meu cliente. Então é um processo importante ser trabalhado. E aí quando você faz a pergunta, essa área, essa tarefa, esse processo específico, ele atende diretamente o meu cliente? Ele agrega valor ao meu cliente? Não. Essa área, eu consigo viver sem ela? Sim. Então é uma área que pode ser aglutinada a um outro processo ou ela pode ser extinta. Então é assim que a gente analisa e remodela processos. Não assim tão resumidamente, mas é uma das formas de você pensar se aquele processo ele deve ou não existir ali dentro da tua empresa, tá bom? Então é um processo de apoio. E aí quando eu falei, eu tenho que controlar aqui, né? Tá aqui em cima no conceito. Eu tenho que controlar processo. Minhas áreas gerenciais, tá? Elas vão coletando informações e hoje a gente trabalha muito com esse conceito de Big Data, de dados, gestão de dados, análise de dados, né? E um dos motivos que eu tenho andado muito ocupado é que eu tenho me capacitado muito nessas áreas e aí a gente tem que olhar que essas áreas coletam essas informações, elas apoiam a decisão das outras áreas, tanto das áreas primárias, dos processos primários, como de apoio. Elas geram resultados e eles geram informação para que a empresa ela tome as melhores decisões, tá bom? Então é assim que o BPM funciona de uma forma bem resumida. Eu espero que você, Marilza, tenha entendido aí
um pouco mais sobre BPM. Para ter certeza, eu trouxe mais uma questão aqui que fala de BPM após toda essa explicação, tá? Em BPM, em relação a processos de negócio, considere: um processo é um conjunto definido de atividade ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas. E aí? Para e pensa um pouquinho no que a gente acabou de falar, tá? Um processo é um conjunto definido de atividades e comportamentos. Sim, tá aqui. Um processo, ele tem várias tarefas aqui. Várias pessoas estão envolvidas aqui. Para executar esse processo, eu tenho que saber, né, quem precisa, que profissionais precisam. Preciso. Acho que não vai ficar bom aqui não, mas espera aí. Deixa eu ver se eu recorto aqui. Colocar, não sei se eu vou ter espaço aqui embaixo. Para executar um processo, vou colocar aqui, tá bom? Opa. Bom, mas vamos pensar aqui. Dentro de um processo, pensar que profissionais eu preciso. Né? Que talentos ou que competências esses profissionais precisam? Que ferramentas esses profissionais precisam para trabalhar? Se eu tenho um médico para trabalhar na minha clínica, ele pode trabalhar sem um software adequado, sem os equipamentos médicos adequados, sem os produtos adequados? Não. Não dá para fazer mágica. Né? Você colocar um médico num ambiente ou qualquer profissional, um programador, ele pode programar, né, sem o computador em si, ou sem a IDE específica, ou sem as ferramentas específicas para ele programar? Não. Então ele precisa um mínimo para poder trabalhar. Então é um conjunto definido de atividades e comportamentos. Comportamento, essa palavra já vem aí, né, trazendo aí a atitude, o comportamento das pessoas junto à empresa, para que isso seja essencial para alcançar uma ou mais metas da instituição, né? Então essa está correta. Os processos são disparados por eventos específicos. E apresentam um ou mais resultados que podem conduzir ao término do processo ou à transferência de controle para outro processo. Transferência de controle para outro processo. Hand-off, tá? Ou término. O processo ele não entrega nada para outro processo, ele entrega ao cliente. Terminou o processo. Então, ele terminou e eu entreguei o que era para entregar. A empresa entregou o que era para entregar. Então, tá certinho, e eles são disparados por eventos específicos. Vamos pensar aqui, são disparados. O que é isso? Disparou. A tua empresa funciona do nada? Né? A empresa funciona por funcionar ou ela precisa de algo para trabalhar? Se eu vendo produtos naturais, eu vendo sem chegar um cliente lá e pedir por algo? Não. Então a necessidade, chegou um cliente, tem a necessidade de comprar farinha de aveia, ovos orgânicos da granja não, ovos caipira lá, né, orgânicos, enfim. E aí eu vou e vendo para esse cliente, ele chegou. Então, o que é o processo de vender? Né? É o cliente entregar o produto, registrar o produto, esse produto vai para o sistema, vai dar baixa no estoque, então alguém vai entender que deu baixa no estoque e isso vai gerar uma necessidade de compra ou de abastecimento no futuro. Então, vários processos foram acionados aí com essa demanda do meu cliente. E eu passei informação de um processo para o outro, passando trabalho, né? Controle de um processo para o outro. Então, vamos dizer que esse processo ele pode ser disparado por vários eventos, por uma data específica. Então, imagina, o pagamento dos funcionários deve ocorrer numa data específica. Então, quando essa data chega, os funcionários devem receber o seu pagamento. Então, eu disparei ali um processo, um evento específico disparou um processo. Tá bom? Os processos são compostos por várias tarefas ou atividades interrelacionadas que solucionam questões diversas e de cunho genérico. Quase perfeito, né, gente? Processo, então, isso aqui vocês têm que exercitar no dia a dia de vocês e não se apressarem em responder as questões.
se acalmem, respirem fundo e tentem entender o conteúdo. É por isso que é importante a gente responder várias questões. Eles são compostos por várias tarefas e atividades que se interrelacionam, que solucionam questões diversas de cunho genérico. Não, são de cunho específico. Um processo ele não existe para algo genérico. Então, o grande problema, o BPM, ele está para resolver questões específicas, detalhadas. Ele não está para filosofar, tá? Eu preciso delimitar muito bem o escopo do trabalho, saber exatamente o que deve ser trabalhado e especificar aquilo de forma detalhada para ter um melhor resultado possível. Então, trabalhar com BPM é especificar corretamente o trabalho, é especificar corretamente o que deve ser feito para atingir o resultado. Nada genérico, eu não estou trabalhando com generalismos aqui, eu não vi nada, nenhuma palavra aqui no meu conceito BPM falando de algo genérico. Na verdade, eu identifico, eu desenho, eu executo, eu documento, eu vou medir, monitorar, controlar. Então, eu não tenho nada genérico. Tá bom? Então, está errada essa questão. Está correto o que se afirma em 1 e 2 apenas. E essa foi a dúvida aí da Marilza. E se você tem dúvida, ela tem outra dúvida aqui que eu vou entrar, e eu já aproveito aqui, se você tem outra dúvida, aproveita para colocar aqui no canal, né, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? E aí ela me pergunta também aqui, dá uma respirada aí, dá uma pausa no vídeo, né? Porque eu vou entrar em outro tema que ela colocou e a gente já está entrando aqui no conhecimentos gerais, né? E aqui já vai para todo mundo que vai fazer esse concurso. Ela me coloca aqui como diferenciar Theodor Loy de Saraiva Seti. Então, aqui já entra no tema, até já expliquei para vocês, eu não sou o grande expert em todo esse edital aqui. Minha proposta é tentar usar das minhas habilidades de professor, de conhecimento, de interpretação não manipulação, mas de trabalhar o conhecimento e tentar trazer ele da maneira mais fácil. Eu estou atuando aqui como um facilitador do conhecimento. Nesse tema específico, eu não sou um grande especialista, mas eu sou um grande curioso e estudioso. Então, eu procurei fontes específicas sobre o tema, li um pouco, então é bom, essas perguntas são muito boas, porque eu acabo estudando um pouco mais, né? Então eu adoro que vocês façam aqui perguntas, posso demorar a responder porque eu vou estudar e meu tempo está muito concorrido atualmente, então faça sua pergunta. E Marilza, é o seguinte, já em direto aqui para o tema, eu não sei quem é Saraiva Seti, eu identifiquei o Leonardo Seti. Então, se é isso que você quis dizer, é sobre isso que eu vou falar, porque eu não identifiquei o Saraiva. Então, se você não se sentiu contemplado aqui com minha fala, coloca mais detalhes da tua pergunta para que eu possa estudar um pouco mais e tentar trazer o melhor resultado possível aqui para você, o melhor conhecimento possível, tá? Mas aí trouxe também uma outra questão aqui para a gente debater, que inclusive fala do Leonardo, né? Leonardo, não sei se o nome dele é Seti ou Seki. Então, desculpa aí o pessoal entendido do conteúdo, né? Mas antes disso, a Marilza, ela tá falando aqui do Theodor, né? Que teve uma outra questão que a gente falou sobre as tipologias das políticas públicas, né? E eu vou até colocar aqui. Tipologias. Das políticas públicas. Então, o Loy, eu acho que o nome dele é assim, ele fala em algumas tipologias aqui muito específicas para falar sobre políticas públicas. Ele fala do conceito constitutivo, ele fala do conceito distributivo, ele fala do redistributivo e ele fala de um conceito, qual que é o outro conceito? É o regulamentar, eu não sei se é regulamentador, não, deixa eu ver se eu encontro aqui, é o regular...
constitutivas, regulatórias, né? Se chama regulatórias, distributivas, redistributivas, regulatórias. Seriam as políticas regulatórias, eu acho. Regulatórias. São as políticas, seriam políticas constitutivas, distributivas, redistributivas e regulatórias. Todo esse conceito trabalhado aqui por Loy, ele tem uma questão interessante. Ele pensa da seguinte forma, né? Como as políticas, elas impactam um determinado grupo social, né? Porque pensa bem, quando eu falo aqui do constitutivo, eu estou falando da regulamentação ou da constituição de como a política deve ser executada ou como o grupo político deve ser trabalhado. Então eu estou falando aqui de normas ou de políticas que na verdade políticas que organizam, não sei se vai estar totalmente correto, mas a ideia que me vem na cabeça, são essas políticas que organizam a política, que organizam o funcionamento da política. Então isso daqui impacta, né, o grupo político, tá? Então é isso que ela impacta, é o microcosmo, é o cosmo que ela impacta ali. Então eu estou impactando aquele grupo. É uma organização de ministérios, é uma normativa, uma política, é uma emenda constitucional, é uma diretriz, como que chama? Agora me faltou a memória agora. É uma medida provisória que reorganiza a quantidade de ministérios ou como eles devem funcionar, né? Como organiza, como o judiciário deve funcionar, como o legislativo deve funcionar. Então são essas políticas. Então são políticas que impactam especificamente esse grupo social. O distributivo, ele vai focar em benefícios, né? Em grupos que não possuem acesso àquele benefício proposto. Então eu estou falando de uma ampliação, né, de serviço, por exemplo, né? Saneamento básico. Então nem toda a camada social tem, nem todo grupo social, nem todo bairro tem acesso ao saneamento básico. Então, uma política que aumente o acesso ao saneamento básico, eu tenho uma política ali de cunho distributivo. Eu tenho até falado numa outra aula, ela não causa confusão, só alegria, né? Então, não estou tirando de ninguém. Já o redistributivo, ele vai focar em alguns grupos sociais. Ele vai redistributivo, escrevi de novo, ele vai reorganizar os benefícios. Eu não sei se eu vou estar escrevendo os benefícios sociais, vamos assim dizer. Não é perfeito, mas vai servir para o concurso, tá? Então os recursos, vou chamar de recursos, tá? Chamar de recursos. Eu acho que me veio à cabeça a palavra recursos, eu acho que ela cabe. Os recursos sociais. Quando eu falo em políticas que mostram ou elas tentam fazer uma reforma agrária, então eu estou tirando a concentração de terras de uma camada e distribuindo para outra. Tome confusão. Eu estou falando de previdência, então estou falando de eu estou mexendo com vários grupos sociais, redistribuindo, né, esses recursos sociais, tá bom? E eu tenho as regulatórias ou as políticas regulatórias, né, que elas estabelecem regras e normas que limitam ou direcionam as ações do indivíduo, tá? Elas regulam, né? Elas regulam as nossas
ações. Nossa senhora, regulam nossas ações. Esse cedilha veio antes do tempo, tá? Elas devem ser projetadas, na verdade, para proteger o bem-estar social, o bem-estar público, a saúde, né? Segurança, o meio ambiente. Então, tem as normas ambientais, a regulamentação do mercado financeiro, enfim, elas regulam o mercado, elas regulam os nossos comportamentos. Então, Código de Defesa do Consumidor. Então, Loy, ele procurou, né, trabalhar com esse foco teórico de como as políticas elas influenciam as camadas ou os grupos sociais de alguma forma. Já o Leonardo, não sei se é Sec ou Seti, me desculpa aí se o Leonardo ainda está vivo, tá? Eu acho que ele não vai assistir essa aula, mas fala aí para mim, eu vou chamar ele Leonardo, sabe? E aí ele pensa de uma forma mais moderna. Ele pensa quase como um BPM, e foi muito boa a pergunta da Marilza, porque eu consigo conectar. O Leonardo, ele pensa, né, como, na verdade, tá falhando aqui já, mas ele pensa como a importância das abordagens estratégicas, como planejamento baseado em evidências e análise de políticas na gestão pública, né? Ele tenta focar na aplicação prática de teorias e modelos, na aplicação prática. Então, se você pensar, é como se o Seti ele pegasse os conceitos e disse, não, gente, vamos colocar isso na prática, como é que isso funciona de verdade? Ele passa a trabalhar com questões que impactem diretamente, né, na vida ou na eficiência, na eficácia da administração pública, com ênfase na tomada de decisão baseada em dados e evidências, né? Eu vou até... eu tinha até estudado aqui, eu vou colocar aqui. Ele tenta focar nessa aplicação prática de teorias e modelos para melhorar a eficácia. Ele foca na prática. Ele não foca tanto como uma política como numa política. Se eu fosse fazer um mix, ele pensa como um gestor BPM. Ele pensa no cliente, ele pensa no cidadão e ele pensa em colocar na prática aquilo que realmente vai fazer sentido para aquele cidadão. Então, ele nem pensa no estabelecimento de políticas, ele pensa no estabelecimento de ações para o cidadão. Então, se eu pensar nos conceitos de Seti, ele pensa, né, em dados, em resultados, ele pensa na aplicação prática de ações que gerem resultados para o cidadão, os cidadãos, certo? Então, se eu fosse pensar na pergunta da Marilza e dizer a diferença entre os dois, e aí se eu estiver errado em alguma coisa, eu convoco toda a comunidade aqui que está me assistindo a colocar aqui nos comentários e ajudar nessa discussão, colocando aqui mais conhecimento para facilitar, né, o nosso trabalho. Então, o Leonardo, ele pensa muito mais, o Seki, ele pensa muito mais na administração com foco na eficiência, eficácia, resultados ao cidadão e não tanto na redação ou na conceitualização de políticas públicas. Ele pensa, vamos colocar na prática, vamos parar de pensar e colocar na prática, tá? Menos ciência e mais assistência, vamos assim dizer, né? E aí vamos aqui para a questão, para tentar discutir um pouco mais, né? Abaixo é apresentada a definição de políticas públicas trazida por Leonardo Seti em Políticas Públicas, Conceitos, Esquemas de Análise e Casos Práticos. Uma política pública, independente de sua operacionalização, está vinculada à solução de um problema considerado público. A solução de um problema entendido como coletivamente relevante. Tá? Então, uma política pública, independente da sua... Então, ele não... O que é que ele está querendo dizer aqui?
muitas vezes a gente tem você vê aí muitas políticas públicas, tem muita política. E muitas vezes você não vê a operacionalização de fato daquela política pública, né? Mas ela está vinculada, tá, à solução de um problema considerado público, que ele é claramente relevante. Então, lembra da nossa aula anterior na construção de uma política pública? Eu tenho aqueles muitos fatores, né, que a gente discutiu. Eu falei sobre, até relembrar aqui, vou puxar aqui a questão, a gente falou do John Kingdom, né, da teoria dos múltiplos fluxos, né, além de outras teorias que existem. O John Kingdom, né, ele fala ali, né, dos vários fluxos da política, quando o político ele escolhe um problema, né, ele tem a escolha do problema, a escolha da política específica, né, e aí eu tenho um problema, e aí eu vou criar uma política para aquele problema, uma necessidade real. E depois que eu crio essa política, eu tenho que organizar com o ambiente político, né, uma forma de implementar aquela política. Então o Kingdom fala disso também, né? E aí, só que o Leonardo Seti, ele pensa, cara, tem um problema, tem uma política, e eu tenho algo a resolver. Como é que eu faço isso, né? Então é correto concluir que das alternativas apresentadas a seguir, não é uma política pública. Não é uma política pública, tá? Programa Universidade para Todos é uma política pública, é um programa. Tá falando aqui, é um programa. E eu resolvo um problema da sociedade, um problema vital na prática, né? Então eu tenho um programa que resolve algo na prática. Então, Política Nacional da Assistência Social. Então, no nome aqui já está falando. Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública e da Educação Infantil. Eu tenho um problema que vai ser resolvido por um programa específico de governo. Programa de apoio a planos de reestruturação. Então, eu tenho um problema, então eu tenho um programa que apoia, que manda dinheiro para as universidades para reestruturar e expandir as universidades federais. Proposta Meu Gabinete na Rua. Isso daqui não é uma política pública, é uma proposta, né, que já está falando aqui no nome, tá? Proposta. Então, o conceito de política, né, independente ou não da sua operacionalização, ela tem que ter um problema que está aqui descrito e tem que e aqui não tem um problema. Tem o Meu Gabinete na Rua, não está descrevendo problema e é uma proposta em si, tá bom? Então, pensar que o Seti, né, o SEC, ele fala muito mais dessas questões estratégicas e operacionais, e o Loy, ele fala muito mais das questões referentes aí às tipologias de como essas políticas elas podem ser nominadas dependendo do grupo social que elas estão falando. E o Seti, ele fala muito mais de como essas políticas elas resolvem determinados problemas sociais de forma mais estratégica, de forma mais prática, tá bom? Então essa seria mais ou menos a diferença que eu consegui vincular esses dois teóricos aqui, esses dois estudiosos, respondendo aí as perguntas que foram feitas. Não sei se bem ou se mal, deixa o teu comentário aqui, Marilza, ou vocês, se isso daí ajudou, se essa aula ajudou no teu desenvolvimento, no teu conhecimento. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, a aula já tomou até mais tempo do que eu imaginava, a gente foi conversando aqui, mas eu espero que eu tenha contribuído aí, né, para o estudo de cada um de vocês aqui no canal. Se inscreve se você não está inscrito, compartilha esse conteúdo, ajuda o canal a crescer, que aí eu entendo que eu tenho que continuar fazendo mais conteúdo aqui, né, para a gente poder estudar e divulgar conhecimento, tá bom? Um bom fim de semana para todos, uma boa semana. Se você está assistindo esse vídeo durante a semana, aproveita o tempo que você tem também com sua família para ter um lazer, porque nem tudo é só trabalho e estudo, tá bom? A tua mente ela precisa de outros alimentos que não sejam apenas trabalho, estudo, e outras pessoas também precisam de vocês, tá bom? Então, um forte abraço, aproveitem, estudem e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.